Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. O estudo de hoje no Centro Espírita Anália Franco. Vamos todos aqui atenção, tá tudo certo? Vamos lá? Um minutinho, vamos organizando, vamos elevando nossos pensamentos, vamos elevar nossos pensamentos. Deixa eu organizar aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Eu ainda não tenho muita experiência. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui no computador para depois eu estar falando com vocês. Só um minutinho. Só um minuto. Vamos lá. Aqui no computador, vamos lá. Então sejam bem-vindos. Está tudo certo? Estão me ouvindo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade ao capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos lá, deixa eu só organizar aqui. Deixa eu organizar o computador, gente, que saiu aqui. Eu quero estar vendo, eu coloco o computador do lado para estar vendo, para conseguir falar com vocês. Como eu ainda tenho pouca experiência, eu ainda erro um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos relaxando, né? Levando nossos pensamentos. A internet está meio lenta aqui, só um minutinho. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir à espiritualidade que esteja conosco em mais uma noite de estudo, de esclarecimento, de paz, de tratamento. Que nosso Senhor Jesus e a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que venha nos assistir neste momento. E vamos fazer a prece inicial, a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra, Senhor Jesus, de todos os males. E que assim seja. Assim seja, Senhor Jesus. Vamos ver aqui a minha página, se eu conseguir abrir aqui. Só um minutinho. Então, meus irmãos, nós vamos falar do capítulo 14, que é honrai vosso pai e a vossa mãe, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como toda a parte, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, meus irmãos, nós sabemos que o egoísmo faz parte da nossa conduta, né? Enquanto espíritos inferiores, enquanto espíritos em provações,
neste plano, né, ainda com muitos erros a passar por muitas provações, então é da nossa natureza termos naturalmente sentimentos relativos ao egoísmo e, no caso, a ingratidão. Quando nós praticamos a ingratidão, demonstramos esse egoísmo. E nesse item que nós vamos tratar hoje, é algo assim mais, né, chocante, vamos dizer assim, que quando nós vemos os filhos pagarem com a ingratidão o zelo dos pais, o cuidado que os pais teve para com ele, nós nos sentimos mal, né? Nós pensamos que é algo assim muito duro, né? De um pai e de uma mãe ter que conviver com a ingratidão dos filhos. Mas aí, meus irmãos, se a ingratidão é um sentimento que vem do nosso egoísmo, o porquê que ocorre então nas famílias, contra o pai, contra a mãe, esse egoísmo? É de nossa índole também, mas o porquê advém o nosso tratamento, às vezes não adequado àqueles que nos dedicaram o carinho, que nos dedicaram o amor. Então, que explicação que nós podemos dar a essa ingratidão dos filhos contra os pais? O que vocês acham? Acham que isso é da conduta, da vivência nesta encarnação ou vem de outras, né, encarnações? Como que são formados os laços de família? Como que nós agregamos e nós estamos aí vivenciando nessa encarnação todos juntos? Como que ocorre isso? É por acaso? Nós temos um planejamento reencarnatório, meus irmãos. E segundo a questão 175 do livro O Consolador, vem a pergunta assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha só a pergunta, hein? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste instituto divino os elos do amor, fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, a nossa história não começa aqui no plano material, no plano encarnado, né? Onde nós estamos. Começa a trajetória em outras encarnações. O nosso núcleo familiar, na maioria das vezes, ou na mais das vezes, nós somos todos conhecidos uns dos outros. Muitas vezes, neste plano, não somos espíritos afins, né? Somos espíritos endividados uns com os outros. Nós viemos para resgatar as nossas falhas, né, no amor ao próximo, as nossas falhas que tivemos para que aquele espírito às vezes nos odiasse e nós também, às vezes, né, na maioria das vezes, meus irmãos, destinamos a esse irmão que conosco convive no núcleo familiar, não um amor, né, em vidas passadas. E viemos às vezes como pais,
para que eduquemos os nossos filhos e possamos resgatá-los, né, resgatá-los, educá-los e promover a ação do amor para que futuramente nós possamos ser verdadeiramente a família, né, e a família universal que o Cristo deixou para nós, porque Jesus sofreu a nossa ingratidão. Jesus, como um espírito evoluído, um espírito puro, veio nos dar a lição de amor e não nos cobrou nada. No entanto, nós, como seus filhos, seus irmãos, né, e vamos considerar Jesus como um irmão mais velho, então nós às vezes o consideramos como um próprio pai para nós pagamos com a ingratidão o seu amor para conosco. Então, o nosso egoísmo tem raízes profundas passadas, né? E o instituto da família, né? Aquele núcleo familiar é aonde nós vamos conseguir dissipar ou não esses ódios, essas, né? Todo sentimento negativo que nós possamos ou despertamos nos nossos irmãos, através do relacionamento de pais e filhos. Nós sabemos, meus irmãos, que os pais fazem de tudo para os seus filhos, a maioria dos pais, né? Porque ainda existem aqueles que olham para o seu filho e sentindo certa animosidade. E vem a doutrina espírita a nos explicar, a nos orientar de onde vem esse sentimento, às vezes, de repulsa para com o filho ou o filho para com o pai. Então, está no nosso passado, nas nossas falhas de relacionamento passado. A doutrina espírita, ela é muito esclarecedora no sentido de que todos nós vivemos a causa e produzimos um efeito. Se nós não amamos o nosso irmão no passado, temos aí a chance novamente no núcleo familiar de resgatar essa falta, né? A falta do amor. Então, meus irmãos, a todo espírito é dada essa oportunidade de encarnar como um familiar daquele que ele odiou ou daquele por quem ele foi odiado? Sim, todos os espíritos, todos nós temos as oportunidades através da reencarnação de ter esse aprendizado para que possamos futuramente, né, sermos espíritos mais evoluídos e constituir uma família universal. Porque o instituto familiar, meus irmãos, o nosso núcleo familiar, nada mais é do que o que Jesus e que o Pai quer de nós, que formemos a nossa família universal. E nós começamos ali, como somos pequeninos, como somos egoístas, aí temos ali dentro dos laços de família para que possamos resgatar as falhas e aí conseguir conviver com os nossos irmãos em fraternidade. Então, o instituto familiar é aquele núcleo menor em que Jesus implantou ali as nossas oportunidades para que possamos crescer um dia e tornarmos irmãos em fraternidade em todo o universo. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o propósito para a nossa evolução. Então, quando o espírito ele é um pouquinho mais adiantado, ele sabe, ele tem a noção da verdade, né? O que é que ocorreu com ele a respeito daquele pai, daquela mãe, que ele precisa resgatar naquele universo familiar. Então, ele no plano espiritual, ele é preparado, né, nos estudos, é preparado nas preces, a espiritualidade o acompanha e quando ele se sente, né, no momento certo, agora eu posso ir, que eu vou aceitar o fulano,
E o ciclano, né? Vou aceitar os meus pais com amor e vou ser um bom filho e vou amá-los. Então, meus irmãos, o que ocorre na verdade que quando nós estamos no plano material, é muito difícil de nós lembrarmos do que estudamos, do que nós fomos preparados no plano espiritual. Aí advém as nossas dificuldades, aí vem as animosidades, aí vem os ódios que ao ver à primeira vista nós achamos que é gratuito, né? Por que, que a tal pessoa tem antipatia por mim? Por que, que me trata com frieza? Por que minha mãe tem rejeição pela minha pessoa? Ou eu tenho rejeição por meu pai, pelos meus pais? Então tudo isso gera conflitos familiares e a doutrina espírita vem nos consolar, nos orientar e esclarecer. A partir do momento que você tem um estudo do Evangelho, que você tem o esclarecimento da doutrina, você consegue entender em que momento, quais os erros que você teve para conviver com os seus familiares e ter as dificuldades de relacionamento. Então, a doutrina espírita, além de consoladora, ela é esclarecedora. Olha uma pergunta aqui, ó. Uma vez que o espírito tomou resolução de encarnar entre inimigos de vidas anteriores, torna-se fácil cumprir essa missão? Então, o espírito na erraticidade, ele vai, se prepara, com seus benfeitores, porque nenhum de nós, meus irmãos, viemos aqui encarnar na terra sem ter nossos mentores, benfeitores, anjos guardiões, do jeito que quiser chamar. Então nós temos nossos espíritos orientadores, né, que não nos deixa só nas nossas missões, nas nossas provações, nas nossas expiações. Então, quando um espírito quer se redimir perante um grupo de pessoas e escolhe reencarnar diante deles que foram seus inimigos passados, vocês podem ter a certeza que ele vai ter uma preparação maior, que ele vai ter uma orientação dos seus benfeitores, e se ele pode até não conseguir concluir a sua prova, mas ele vai fazer de tudo que estará ao seu alcance. Olha a resposta que nos coloca aqui. Nem sempre é fácil a tarefa, lógico, se você vai reencarnar, se é um espírito que escolhe reencarnar no meio de inimigos, lógico que é uma tarefa muito difícil, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer todo tipo da falta de amor ali, né? E vai ter que ter muita paciência, olha lá. É penoso ao espírito observar aqueles que já lhe foram causa de padecimento e ruína. Muitos desistem da prova. Outros, nos quais predomina a boa resolução, rogam a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentá-la e vencê-la. Então, com a prece, com o estudo da doutrina, com o estudo do seu eu, né? O que é que você precisa melhorar? Também tem esse lado, né, meus irmãos? Se o espírito reencarna em um núcleo familiar onde está só espíritos inimigos, ele sabe que ele tem que melhorar e muito, porque ele está resgatando uma dívida no qual ele no passado transformou a vida dessas pessoas de uma forma que elas tiveram ódio por ele, né? Às vezes perseguiu, né? São tantos e tantos fatos, né? Então, ali ele tem uma chance, né, de se redimir. Então, onde que ele deve praticar a paciência, o amor incondicional, né? Muitas e muitas, vamos dizer assim, as pessoas não são espelho. De repente a pessoa te trata de uma certa maneira dentro do núcleo familiar, você observa que precisa ter uma mudança, porque ali
não existe a explicação do contexto atual, mas é de um contexto de encarnação passada. Então é importante a prece, é importante o auxílio do Evangelho, é importante, meus irmãos, o esclarecimento que nas encarnações, num plano terrestre que nós vivenciamos hoje, de mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos que somos, nós não vamos viver no núcleo familiar de espíritos afins, né? Isso é raríssimo. É lógico que ainda ocorre, mas é muito raro no nosso plano. Vamos ver outra questão aqui, ó. Como se dá a encarnação do espírito nessas famílias? Olha só, no plano espiritual, muitos anos no plano espiritual, com meditação, com prece, o espírito obtém essa permissão para encarnar ali, mas ele vai cumprir uma prova no qual ele vai se sentir preparado no plano espiritual para quando chegar aqui no plano material reencarnado se dedicar a redimir todos aqueles que foram seus inimigos passados ou que ele fez mal, né? De todo jeito, ali gerou perseguição, gerou sentimento de ódio, então ele tem que ser redimido daquilo. Então, no plano já espiritual é muita prece, muito estudo, muita preparação, né? Olha aqui, a encarnação entre antigos desafetos é oportunidade que a misericórdia infinita de Deus nos concede para expiar faltas passadas e mais rapidamente chegar até Ele, chegar até Deus, né? Então é uma oportunidade que nós não podemos deixar de lado. Dentro do Evangelho tem uma parte que eu gosto muito de falar. Porque, olha aqui, ó, dentro desse evangelho, dentro do item 9, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém que suporta com coragem a miséria, as privações materiais, sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessa circunstância revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre, né? Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento? Então, o pensamento de que Deus não quer que nós soframos o tempo todo. Quando nós passamos pela vida encarnada com provações altamente pesadas no contexto moral, significa também, meus irmãos, que nós estamos preparados para isso, porque o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se você veio, se você está passando por dificuldades morais atrozes, pesadíssimas, pode saber que você tem um preparo para isso. Pode saber que você é assistido também pela espiritualidade nessa passagem sobre essas dificuldades. Então, meus irmãos, é muito interessante que nós percebamos que o sofrimento depende também de nós. Então, depende da nossa procura de melhora, da nossa reforma íntima, procura de melhorar o ambiente em que nós vivenciamos, o ambiente que está o nosso núcleo familiar. Fazer por onde, né, meus irmãos? Se você sofre uma ingratidão do seu filho, coloque-se no lugar do Pai, coloque-se no lugar de Jesus. Sofreu com a nossa ingratidão, mas não nos deixou, né? Nos ama eternamente, nos amou, nos ama e nos amará sempre. Então nós devemos colocar nesse papel de amar o nosso filho, fazer o melhor por ele e sem esperar algo em troca. Porque, na verdade, meus irmãos, se existe o egoísmo na ingratidão do filho, também existe o egoísmo nosso.
querendo sempre, né, que seja retribuído algo que nós façamos ao nosso próximo. Então, quando nós amamos muito nosso filho, é muito natural que nós queiramos também ser amados. Mas se isso não ocorre de acordo com o que nós pedíamos, com o que nós necessitávamos, de acordo com o que a gente quer, nós devemos pedir ao Pai por esse filho, porque é de nossa inteira responsabilidade o filho que nos é colocado para ser educado. Vai ser cobrado de nós essa educação do nosso filho? Lógico que sim. De uma certa maneira, nós devemos fazer o que pudermos para que seja melhor educado o nosso filho, porque o acaso não existe, né? Como eu já expliquei aqui. Olha só, uma vez encarnado, que atitude poderá adotar o espírito para com os seus familiares? Olha só, o espírito está encarnado no meio de seus familiares, que são espíritos foram seus inimigos, espíritos em que às vezes ele perseguiu, em que ele odiou. Então, como ele deverá se comportar? Seu procedimento dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de encarnar. Porque antes, na erraticidade, meus irmãos, nós fazemos muitos planos junto com os nossos benfeitores, né? No momento dos nossos estudos, na nossa preparação para a encarnação. Ao depararmos aqui, né, com o plano material, já nós vemos as nossas dificuldades. Então, nós devemos ter bastante persistência, né? Portanto, conforme prevaleçam ou não os bons propósitos, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então, nós, se não persistirmos nas boas ações, não persistirmos no perdão, no amor, olha essa palavra importantíssima no núcleo familiar, o perdão e o amor. Se não persistirmos nesses sentimentos nobres, pouco vai adiantar essa encarnação. Às vezes nós vamos adquirir mais dívidas, vamos continuar inimigos do nosso irmão, né? Olha só, como devemos agir diante da ingratidão dos filhos? Reconhecer que eles são espíritos ainda em evolução, assim como nós, né? Não foi o acaso que nos uniu. Então, se nós não vencermos essa provação agora, nós vamos ter outras oportunidades, porque a espiritualidade nos traz o conhecimento de que somos espíritos eternos e temos ainda um longo caminho na nossa evolução. Se estamos em plano de provas e expiações, a dor será constante em nós e é preciso que nós desenvolvamos o amor. A palavra perdão é importantíssima diante das ofensas dos nossos irmãos, porque quem perdoa, ali diante de um mal, ele se liberta e liberta o outro também, porque as amarras que deixam nós em entrelaçados no ódio, nas perseguições, é justamente pela falta do amor e do perdão, né? Olha só. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei consigo mesma: um de nós dois é culpado. Ensinai aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer a Deus. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso ensinamento. E no livro dos Espíritos, o que fala de parentesco, o que fala de filiação? Olha só, esse aqui é interessante nós observarmos. A questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral?
Olha só, se nós pais damos ao nosso filho apenas, se damos uma porção da nossa alma, ou se damos apenas a vida material, a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Olha só, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então a questão da oportunidade de encarnação é o papel dos pais aqui, né? Neste plano. Então, nós damos ao nosso filho apenas a parte material, né? Já estudamos no evangelho passado, né? O espírito não procede do espírito, o corpo não procede do corpo, o espírito procede do espírito, né? Então, o que eu quero dizer, vamos falar assim, que nós temos o nosso espírito. Não é porque eu vou reencarnar na família X, com os pais ali, com aquele núcleo familiar, que eles estão me doando algo da moral deles, algo do espírito deles. Não. Então, a criança, ela não nasce como um papel em branco, né? Que nós já sabemos disso. Tem ali uma alma, tem um serzinho que já pensa, que já tem seu conhecimento, já tem sua vida anterior e vem ali naquele núcleo familiar resgatar suas dívidas, né? Olha, semelhanças físicas e morais na questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não, uma vez que têm alma ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Então, quer dizer, isso tudo que eu já falei para vocês, né? O nosso filho, ele é nosso filho no plano terrestre, mas ele é uma alma, um espírito independente. Mas cabe a nós educá-lo, né? Porque está sob a nossa responsabilidade, né? Então, aqui, ó, são espíritos 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento. Olha, essa questão é importantíssima. Embora nós damos ali, né, a parte material para que o filho renasça, para que ele reencarna, e ele tem sua individualidade, sua alma, seu espírito, sua personalidade. Então, os espíritos, questão 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? É lógico que sim, né, gente? Ó, o que os espíritos falaram para Kardec? Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Outra questão, 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as de boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Um mau espírito pode pedir pais bons na esperança que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor e frequentemente Deus lhe concede. Então, meus irmãos, o núcleo familiar, a instituição família é de extrema importância para o nosso desenvolvimento moral aqui no plano terrestre. Vamos analisar no nosso núcleo familiar como que nós comportamos, se nós amamos, se nós perdoamos, se nós temos amor aos nossos pais, aos nossos irmãos, como que nós comportamos e vamos refletir se comportamos de determinada maneira no núcleo familiar, como esperar que nós nos comportemos melhores no que nos rodeia, ao mundo que nos rodeia, né? Então é ali, no cadinho do lar, que nós vamos aprender a sermos melhores pessoas,
a sermos melhores filhos, a sermos melhores pais. E quando a espiritualidade fala que será cobrada dos pais a educação dos filhos, sim, de certa forma sim, mas nós sabemos que os pais, na maioria das vezes, fazem tudo pelos seus filhos, né? E não são pagos com a gratidão, né? Como esse é o nosso tema, a ingratidão. Mas por isso, meus irmãos, os pais não devem deixar de amar os seus filhos. E existe ainda muitas oportunidades, né? Várias reencarnações para que esse núcleo familiar restabeleça ali todos os seus laços de amor e de perdão, se tornando futuramente, né, em várias e outras vidas futuras, se tornando a família universal que o Pai prepara para nós, né? Que reine essa fraternidade universal. Então, meus irmãos, eu acredito que estamos finalizando. Eu vou ler uma mensagem de Maria Dolores que fala da família, né? Para nós encerrarmos. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Maria Dolores, do livro Alma e Vida, do nosso amado Chico Xavier. Belíssimo poema, né? Que diz tudo sobre a família. Esse cadinho de labuta, de amor, de dor, de exercitar o perdão, de exercitar o amor. Meus irmãos, está aí o nosso evangelho de hoje. Eu espero que ficou bem entendido. E vamos pedir então a proteção divina, meus irmãos. Quero explicar um minutinho, bem rapidinho, que quando nós fazemos essa palestra online, ela tem o mesmo efeito da palestra dentro da casa de oração, né? Essa reflexão, esse estudo também acolhe os irmãozinhos desencarnados que necessitam de orientação, nos acolhe, nos trata, né, da nossa parte espiritual, da nossa parte de sabedoria, da nossa parte moral, traz o entendimento, porque o evangelho, meus irmãos, é um código moral que devemos, como adeptos da doutrina espírita, nós devemos entender, né, e praticar. Então, essas programações que nós fazemos para o nosso estudo é de grande valia, meus irmãos. Quantos irmãozinhos são orientados, às vezes estão ali desesperados, estão vivendo momentos de dor e são acalentados pela palavra do nosso amado Evangelho. Porque, meus irmãos, quando nós fazemos esse tipo de trabalho de reflexão e de estudo, vocês podem ter a convicção, a certeza que nós não estamos sós. A espiritualidade está nos assistindo, está trazendo bênçãos a todo aquele que se dedica a estudar, a aprender, a ouvir uma palavra de amor, a praticar essa caridade, que é a caridade do Evangelho de Jesus. Que é a palavra que chega, a palavra que orienta, a palavra que acolhe. É isso que o Evangelho faz conosco, né? É a palavra do amor em nós. Que Jesus deixou esse código divino
através do nosso amado codificador, né, Kardec, que veio nos trazer tanta sabedoria. Então vamos, meus irmãos, sempre estar participando. Em determinado momento eu quero fazer, porque eu não tenho muita habilidade com o computador aqui, né? Eu quero abrir espaço para perguntas, porque é muito interessante, às vezes, nós ouvirmos, né, o que vocês querem que seja falado, as dúvidas, para que a gente recorra ao Evangelho neste momento e vamos promover esse entendimento. Então agora vamos serenar nossos corações, finalizando mais um dia de estudo, com a graça de Deus, com as bênçãos da espiritualidade amiga, que vem trazendo cura material, vem trazendo cura espiritual, vem trazendo o alento às nossas dores morais, vem trazendo o alento às nossas dores materiais, vem trazendo força, Senhor, a todas as nossas dificuldades nesse momento, que grandes são as dores, tanto físicas quanto morais, tantas são, meus irmãos, que nós vivenciamos e às vezes estamos nos sentindo sós e vem Jesus, espiritualidade amiga, através da palavra do Evangelho, nos dar o consolo necessário. Então, meus irmãos, nos unamos em prece, rogamos a Jesus essa proteção a nós, às nossas famílias, aos nossos lares, a todos aqueles, meus irmãos, que se encontram desacreditados no amor, que olhem para o alto e vejam a luz do Mestre a banhar-lhes o coração e a mente e a dizer-lhes: amai o seu próximo como a ti mesmo, meus irmãos. E assim, vós tendes sobre vós o amor de Jesus, o amor do Pai, a lhe dar o conforto necessário. Que Jesus esteja com cada um, que cada lar seja abençoado e protegido pela espiritualidade amiga. E assim seja, Jesus. Assim seja. Boa noite a todos. Até na sexta, nosso próximo estudo, né? No Centro Batuíra, né? Fiquem com Deus.